Olá, meus amigos, paz e bem a todos. É o pastor Esaú Neves e eu quero falar mais um pouquinho com vocês sobre a grande polêmica que gerou a música Evangelho dos Fariseus. Então eu coloco o título nesse vídeo de Evangelho dos Fariseus, parte 2. Se você já viu a parte 1, ok. Se você vê a parte 2, depois veja a parte 1 para você entender. Uma das coisas é que perguntaram para mim qual era o meu posicionamento a respeito desta música em um comentário em uma das minhas redes sociais. Primeiro, eu quero deixar claro que eu concordo com a forma que a moça Aimee escreveu, as colocações dela, porque ela colocou cada coisa no seu devido lugar. Por exemplo, o que é uma música que toca na alma de vocês? A música em si, quando você vai fazer uma escola tradicional, você vai aprender que ela é a arte de manifestar os diversos afetos da alma mediante o som, afetos da alma. Então, uma pessoa para compor uma poesia, ela tem a licença poética. Para compor a música, ela tem a licença poética, a inspiração musical, que ela pode ser totalmente do espírito, parte inspirada naquilo que a pessoa está sentindo e colocando diante do Espírito Santo. Então, vamos lembrar primeiro que a Aimee é uma jovem que está vivendo no lugar que ela cita no fato. Outros fatores que ela cita é ambiente nacional. Mas a polêmica ficou, ela estava generalizando os evangélicos como fariseus? Não, porque ela é membro de uma igreja. Se ela fosse uma desigrejada, seria uma crítica, seria uma oposição. Se ela fosse uma desviada, então ela seria uma rebelada contra Deus e contra a igreja do Senhor. Portanto, teria se tornado inimigo do povo de Deus. Enquanto o ímpio, aquele que não serve Jesus, ele é inimigo por falta de conhecimento. O desviado, ele é inimigo rebelado ao conhecimento. Também depende se ele se converteu num meio de uma congregação sincera. Mas vamos falar agora, explicado algumas coisas sobre o que eu acho, né? Por exemplo, nós estamos num tempo que ela vai falar que nós fazemos a música evento para nós mesmos. Tudo para nós mesmos. Então, a igreja ela tem essa divisão. Em partes, ela trabalha ela mesma, porque ela tem que disciplinar, ensinar o seu povo, os seus membros, a ser imitador de Cristo, andar pelo mundo sem se contaminar pelo mundo. Então vai fazer seminários, né? E quando a igreja está toda organizada, e mesmo as desorganizadas, eles fazem congressos. A maior parte das igrejas que eu vou em congressos não traz pessoas de nome nacional por falta de condições, mesmo às vezes de arcar só coisas básicas, como passagem aérea e etc., agenda da pessoa, e outros não são trazidos por causa propriamente das suas exigências, vamos colocar assim. Então, quando nós vemos a igreja como parte interior, por exemplo, simpósios, a semana de EBD, né? EBD, escola bíblica tal, né? De obreiros, etc. Tem que investir, tem que ter esse evento, é a parte positiva do evento para nós mesmos. Ajustar o corpo, disciplinar o corpo, deixar todos mantidos na mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo batismo, certo? Agora, tem a parte também preocupante. Por quê? Porque chega um ponto que algumas pessoas elas estão tomadas pelos problemas da vida. Então, uns excessivamente preocupados em salvar seus familiares, outros preocupados excessivamente com a sua vida sentimental, principalmente os que já tiveram várias frustrações,
um, dois, três relacionamentos e essas pessoas já que acostumaram a ser consumidas pelos problemas, elas já não conseguem mais louvar a Deus, adorar a Deus, porque esses problemas causam ferida sentimental, a destruição de um relacionamento para os infiéis. Toma ali o tempo, porque daqui a pouco, por causa das concupiscências da carne, ele vai estar interessado em uma outra relação. A parte ferida, injustiçada, ela está magoada, ela vai passar um tempo tendo que ser curada, restaurada, enquanto na verdade se todo mundo esperasse o tempo de se cumprir a palavra de Deus, a profecia de Deus, se todo mundo seguisse a palavra de Deus, que muitos hoje não suportam a sã doutrina, tem coceiras no ouvido, então a igreja quebra a cabeça. Às vezes até os escândalos devido ao comportamento dos obreiros faz outras pessoas se darem à fraqueza, escorregarem, desanimarem na fé. Então aí começa a ter o evento para nós mesmos. Por quê? Eventos desnecessários. Enquanto faz um culto de cura que tinha que trazer os enfermos do mundo, continuam os mesmos membros da igreja que estão na fila da cura e principalmente os problemas mentais está consumindo o mundo, aumentando no mundo. Então automaticamente com as brechas da fé entre os irmãos da fé evangélica tem aumentado questões dos problemas psicoemocionais também. Então, quando nós olhamos, por exemplo, um culto de libertação, quem está andando oprimido? Eventos para nós mesmos, era para sair curando, limpando leprosos, ressuscitando os mortos, como Jesus falou. Mas as brechas traz a opressão para as próprias pessoas da igreja. E aí esses eventos acabam sendo para nós mesmos, porque as pessoas estão cansadas, afadigadas. Satanás, se for possível, ele quer enganar e tirar da fé os próprios escolhidos. Uma guerra tão intensa que a igreja ela não avança em evangelismo e a maior parte do tempo os membros, porque existe um ditado que dizia que ovelha gera ovelhas. Então, em vez de gerar ovelhas, estão tendo que correr para se curar, se libertar, tirar o excesso da sobrecarga que está sobre si. Observa que o inimigo, até apoderado da pessoa, ele quer tomar o seu tempo, sobrecarregar o seu tempo, porque com um monte de coisa para fazer ele começa ganhando espaços, porque de um tempo para outro tempo tem um espaço, e Satanás ele é paciente. Então toma bastante cuidado, porque quando vai falar o evangelho dos fariseus é aquele que os fariseus usavam da palavra e até manipulava a palavra mais em benefício de si, e não da vontade de Deus. E esses escândalos, problemas internos, tudo que está acontecendo, desigrejados e desviados, aquelas pessoas desanimadas que estão esfriando os mornos, quando eles vão se envolver com o evangelho, é exatamente porque agora tem que voltar a beneficiar a si mesmo, e o corpo de Cristo é um corpo que não estava saudável. Vamos dizer assim, não houve crescimento de discípulo, mas até para manter os poucos discípulos que tem é complicado. Evangelho dos fariseus está naqueles que hoje a maior parte das igrejas surge de uma rebelião ou de uma falha de alguém que forja pessoas sinceras, sair dali e montar um novo núcleo, pequenos núcleos, então não há o crescimento devido e merecido. Cuidado! Porque a questão do evangelho dos fariseus as questões estão sendo levadas mais para cuidados pessoais, porque o comportamento dos que zelam da lei, que deveria viver a lei, a palavra hoje, não estão tendo testemunho suficiente para glorificar a Deus. Deus abençoe.